Olá, meu nome é Vanessa e nós vamos falar hoje um pouquinho mais sobre a narração. Na verdade, hoje nós vamos fazer os exercícios que estão relacionados ao vídeo anterior a esse, tá bom? Se caso você não assistiu, entra lá no meu canal e aí então você vai encontrar um vídeo sobre a narração e os seus 5 elementos, certo? Bom, eu trago aqui hoje um texto, da Raquel de Queiroz, um texto muito fofo, assim que nem ela, que fala sobre o bezerro sem mãe. Então, eu vou fazer a leitura, e aí depois a gente vai encontrar aí o que é enredo, né? Personagens, o tipo de narrador, as características do enredo, tá bom? E depois o pente, certo? Bezerro sem mãe. Foi numa fazenda de gado, no tempo do ano que as vacas dão cria. Cada vaca toda satisfeita com seu bezerro, mas 2 deles andavam tristes, de dar pena. Uma vaca que tinha perdido seu bezerro e um bezerro que ficou sem mãe. A vaquinha até parecia estar chorando, com os peitos cheios de leite, sem filho para mamar. E o bezerro, sem água, gemia. Sem mãe, gemia. Morrendo de fome e abandonado. Não adiantava juntar os dois, porque a vaca não aceitava. Ela sentia pelo cheiro que o bezerrinho, órfão, não era filho dela e o empurrava para longe. Aí o vaqueiro se lembrou do couro do bezerro morto, que estava secando ao sol. Enrolou naquele couro o bezerrinho sem mãe e levou o bichinho disfarçado para junto da vaca sem filho. Ora, foi uma beleza. A vaca deu uma lambida no couro, sentiu o cheiro do filho e deixou que o outro mamasse à vontade. E por 3 dias foi aquela mascarada. Mas no 4º dia, a vaca, de repente, meteu o focinho no couro e puxou fora o disfarce. Lambeu o bezerrinho direto. Como se dissesse, agora você já está adotado. E ficaram os dois no maior amor, como filho e mãe de verdade. Bonitinho, né? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai encontrar aí o enredo. O que é o enredo? O enredo é todo o texto, né? Então, tudo isso daí a gente chama de enredo, tá bom? Então, desde o começo até o fim é o enredo. E dentro do enredo, a gente tem algumas partes, na verdade. A primeira parte ali, que faz parte do primeiro parágrafo, na verdade, ele faz parte da apresentação, da introdução do texto, aonde eu falo sobre o lugar onde acontece, né, quando aconteceu e quem são os personagens. Lembra da apresentação? Muito bem. E aí, então, a gente vai encontrar agora o conflito que está dentro do desenvolvimento, não é isso? Então, tudo isso daí, ó, a gente chama de desenvolvimento, tá? Então, do segundo parágrafo, vamos dizer assim, né, até o último, né? Tudo isso faz parte do desenvolvimento, né? Olha lá. O que aconteceu, quais os conflitos que aconteceram, né? Qual foi o problema que a gente encontrou aí no meio do caminho? A gente não, mas a vaquinha, ou o bezerro, vamos ver depois, né? E aí, então, no último, e ficaram os dois, o maior amor, como filho e mãe de verdade, a gente tem aí, então, o desfecho do conflito, né? O conflito qual que era? Então, a gente vai ver, mas é assim. O conflito é a vaca, que tinha muito leite para dar, e um bezerrinho que estava com fome e precisava de uma vaca para poder mamar, não é isso? Então, juntaram os dois e aí, então, teve o desfecho aí, então, certo? Desse conflito. Tudo bem? Fácil, fácil? Fácil. Vamos lá. O que a gente pode encontrar aqui, então, agora? A gente vai encontrar aí a complicação, né? Que foi o que eu acabei de falar, que é a quebra da situação inicial e o estabelecimento de um conflito. E depois a gente tem, então, o clímax, né? Qual é o clímax? Em que parte desse texto a gente encontrou o clímax? Ali no finalzinho, ó. Quando ela meteu o focinho embaixo do corpo e falou, meu Deus, agora dançou, não é isso? Isso é o clímax, isso mesmo, tá bom? E aí, então, depois do desfecho, certo? Muito bem. Agora a gente vai falar sobre o pente desse conto. Então, eu tenho pente.
O P de personagem, o E de espaço, o N de narrador, o T de tempo e o E de enredo, certo? Vamos lá. Então, personagem, eu tenho protagonista, que é o principal, a vaquinha. E como secundário, eu tenho aí o bezerro. Nossa, mas não podia ser protagonista? Não, porque na verdade quem ia dar de mamar, quem teve o papel principal, ou teve uma atuação um pouquinho mais importante aí, é a vaca, certo? Então a vaca é protagonista e o secundário é o bezerro. O espaço, na verdade, a gente acha que é um sítio, mas não tem espaço, tá bom? A gente podia até chamar de espaço psicológico, ao invés de dizer que não há um espaço, né? Mas é um espaço psicológico, tá bom? Então, a gente tem um ambiente, né? Lembra que a gente falou do socioeconômico, do moral, do psicológico, né? Então, a gente vai pensar em ambiente, né? Tá bom? O narrador. Esse narrador, ele sabia mais das coisas? Ou ele ficou só observando? Ou ele participava desse conto? Não, né? O narrador, ele sabia um pouquinho mais, né? Então, ele se meteu ali, ele era mais intruso, né? Então, por isso que ele é um narrador onisciente, tá bem? E o tempo? Apareceu quando que aconteceu? Na verdade, quando, aqui antes, ela fala, né? No tempo do ano em que as vacas não criam. Mas não tem ele especificado, né? Então, por isso a gente chama de tempo psicológico, porque ele também correu rápido, né? E o enredo? O enredo, na verdade, é o resumo do texto, do conto, tá bom? Você não vai escrever aqui detalhes que não há necessidade. Então, podemos colocar assim: história de um bezerro filhote que ficou órfão e uma vaca que perdeu seu filho, porém o dono da fazenda enganou a vaca colocando o couro do filhote dela morto no bezerro e ela conseguiu dar de mamar, assim ela adotou o filhote. Pronto. Algo mais simples, mais direto, mais objetivo, e é assim que tem que ser quando a gente pede para você descrever o enredo, tá bom? Tem que ser direto, sucinto, rápido, assim, pá, tá bom? Tudo bem? Qualquer dúvida, vocês me mandem depois pelo chat, tá bom? Ou podem escrever nos comentários aí também. Bom, então a gente tem aqui mais um texto, tá bom? Só que esse eu já coloquei direto assim para vocês, tá bom? Esse é o Corvo e o Jarro, na verdade é uma fábula, né? Quando a gente fala de fábula, a gente está falando de um texto curto, um conto curto, mas que eu tenho aí um animal, né? E normalmente um objeto, tá? O corvo morria de sede e se aproximou de um jarro que uma vez vira cheio d'água. Mas, desapontado, verificou que a água estava tão baixa que ele não conseguiria alcançar o seu bico. Tentou derramar o jarro, mas era impossível. O jarro era pesado demais. De repente, viu ali perto um monte de bolas de gude. Apanhou com o bico uma das bolas e a jogou dentro do jarro. Depois outra, e mais outra, e a cada bola que jogava, a água subia. Jogou tantas bolas dentro do jarro que a água subiu até o gargalo. Então o corvo pôde beber. Moral da história: onde a força falha, a inteligência vence. Muito bem. Enredo. O que eu tenho de enredo aí? Toda ela, né? É a história. Então é do começo ao fim, é o enredo, certo? Bom, no primeiro parágrafo eu tenho o quê? A apresentação dos personagens, né? Do espaço e do tempo, certo? Posso ter? Posso. Posso não ter? Também posso. Tá bom? Uma curiosidade. Eu posso dizer a personagem, as personagens, ou o personagem, os personagens, tá bom? Antigamente era mais relacionado ao gênero feminino. Hoje, no contemporâneo, a gente pode dizer o personagem, tá bom? Não tem problema algum em você escrever ou dizer qualquer um dos dois. Fiquem à vontade para escolher, tá bem? Bom, então no primeiro parágrafo eu tenho a apresentação aí. No segundo parágrafo, eu vou ter a complicação. Qual era a complicação dessa fábula, né? O corvo estava com sede, né? E ele queria, então, tomar água, certo? E aí, então, ele foi jogando água por água, bolinha por bolinha, desculpa, bolinha por bolinha dentro do jarro até a água subir, certo? O clímax é esse. Quando ele joga todas as bolinhas dentro do jarro e a água subiu até o gargalo. Qual é o desfecho? O desfecho é a resolução do problema.
Qual era o problema? Beber água, certo? A água estava lá embaixo do jarro. Agora ele consegue resolver, porque ele vai conseguir tomar água, porque a água subiu até o gargalo. O desfecho, então o corvo pôde beber. Perfeito. Certo? Tudo bem aí? Entenderam como faz? Na verdade, em algumas aulas anteriores, as videoaulas, eu passei para vocês alguns textos para vocês fazerem, então, a identificação do pente. Agora fica mais fácil, certo? Vamos lá. Ao pente. O pente do conto O Corvo e o Jarro. Então, o personagem eu tenho como protagonista... Protagonista é o corvo, tá, gente? Secundário é o jarro, tá bom? Desculpa. Então, vamos lá. Protagonista é o corvo. Aí vocês tiram esse daqui, ó. Esse daqui não existe. Protagonista é o corvo, tá bom? E secundário é o jarro, tá? Quem é que atua mais dentro do texto? É o corvo, certo? Ele que tem a ação, né? O espaço. A gente não tem um espaço lá, gente. Não é verdade? Tem escrito lá onde que acontece, na casa, ou então no quarto, na sala, sei lá onde, do lado de fora, que era um corvo intercalado do lado de fora. Era no quintal. Não, né? Não tem, tá bom? Então eu deixei em branco aqui, você pode colocar espaço psicológico? Pode, tá bom? Pode colocar ambiente? Pode, apesar de não ter aí uma coisa mais socioeconômica, psicológica, né? Tá bom? Narrador é onisciente. Onisciente? Será que ele mesmo palpitava em alguma coisa? Ele era intruso, né? Então, olha aqui, ó. Ele diz de que o corvo estava desapontado, né? Desapontado é um sentimento, tá bom? Então, como que ele consegue identificar de que o corvo, ele estava desapontado? Só sendo um narrador onisciente mesmo, né? O tempo é um tempo psicológico, porque parece que ele corre rapidinho, né? E o enredo, que é a história em si, um corvo que queria beber água e a água estava no jarro e ele teve a ideia que deu certo. Pronto, que maravilha. Terminei aí, então, a identificação de todos os elementos desses dois contos, quer dizer, um conto e o outro uma fábula, para vocês conseguirem entender um pouquinho sobre o que é ou como a gente funciona, trabalha com esses 5 elementos, tá bem? Muito obrigada, um beijo em cada um.